Nós agora estamos aqui num espaço muito especial, na Exposul Raízes, o Estúdio Show Senar. Esse espaço que foi carinhosamente montado para receber as aulas shows durante a transmissão e a realização da Exposul Raízes. A Exposul Raízes está sendo realizada entre os dias 2 e 6 de dezembro, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, mas que está depois na rede, onde você quiser, no YouTube, no site da Exposul Rural. E agora a gente está num momento muito bacana. A gente está recebendo aqui o Fabrício Giori. Fabrício, seja muito bem-vindo. Ele que vai conduzir esse momento muito especial. Fabrício, que é da Flora da Prata, do município de Castelo, no sul do estado do Espírito Santo. E ele vai mostrar para a gente como que a gente pode fazer o manejo e a poda de uma planta linda, uma flor que é a rosa do deserto. Ele está cheio de dicas, de informações, e a gente te recebe para esse momento especial. Muito obrigada. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando das nossas queridas rosas, né? Essa grande paixão que só aumenta. E a gente está aqui a convite da Zari, mais um ano participando aqui da Exposul. Esse ano Exposul Raízes, né? Muito bacana, houve um esforço muito grande para esse evento acontecer. E eu acho que todo mundo que está aqui, não só eu, é muito apaixonado pelo que faz. É isso que move isso tudo. E é isso que dá muita alegria e muito entusiasmo de ver isso aqui acontecendo nesse período muito difícil, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje da rosa. A Zaira pediu para a gente falar um pouquinho de poda, mas eu vou falar também um pouquinho de manejo de modo geral. Aquelas principais dicas para você ter uma planta bonita em casa, uma planta florida, uma planta que sempre vai abrilhantar lá o seu ambiente. Bom, vou falar um pouquinho de fisiologia da rosa, bem básico, para entender o porquê que a gente faz algumas coisas nas rosas, algum tipo de manejo. Bom, a rosa, a origem dela é de lugares muito quentes, muito áridos, costas de desertos. A distribuição dela é bem variada, a origem dela é variada, mas a gente precisa saber isso. Ela é originária de locais muito áridos e muito quentes. E por isso, ao longo do tempo, ela foi sendo selecionada para que os exemplares fossem muito tolerantes à seca e etc. Com o melhoramento genético dessa planta, nós temos exemplares como esses, né, bastante exóticos, bastante diferentes, um pouquinho diferentes daqueles lá que deram origem, que ainda existem, mas que hoje comercialmente são essas plantas que tem um maior mercado. Então ela mudou um pouquinho o trato, o manejo em decorrência desse processo de melhoramento, buscando, na maioria das vezes, cores e flores diferentes. Bom, então a rosa do deserto, como é que faz? Eu quero comprar a rosa, mas a minha rosa não flore, a minha rosa floriu uma vez, floriu duas, e como é que é isso? Bom, gente, primeira coisa para a rosa do deserto é o substrato. Nós precisamos de um substrato muito bem drenado. O que é um substrato muito bem drenado? É aquele substrato que recebe água, mas que deixa a água permear sobre ele. Ou seja, você joga um copo d'água em cima aqui e ele vai descer lá no fundo do seu vaso. Essa é a primeira regra. Ter um substrato sempre de boa qualidade e bem drenado. O ambiente, assim, ela gosta de sol, ela gosta de... Como que é isso? Sombra, ela se dá bem na sombra? Muita gente tem muita dúvida em relação a isso. A rosa do deserto é uma planta essencialmente de lugares com bastante sol. Mas se você tiver um lugar, por exemplo, que pega sol lá a parte da manhã e a parte da tarde fica sombreada, ou vice-versa, ela também vai muito bem. Em locais completamente sombreados, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade de floração, apesar de ficar uma folhagem muito bonita. Algumas pessoas, alguns clientes cultivam, né, para esse fim, mais para folhagem, mas a grande maioria quer ver a floração. Então a gente precisa aí de pelo menos 3 ou 4 horas de sol para que a planta seja induzida a florescer. Então, quanto à quantidade de sol, seria mais ou menos isso. Em relação à poda, né, grande dúvida de todo mundo, quando eu podo, eu costumo dizer, olha, se você não podar a sua rosa do deserto, provavelmente ela vai chegar um momento que vai estagnar e vai parar de dar flor. Ela não para de uma hora para outra, mas ela vai diminuindo. Então, como que é isso?
qual que é a hora de fazer? A lua influencia, a lua não influencia? Como que é isso? E, enfim, isso gera uma grande confusão. Tem muito vídeo, muita coisa na internet que às vezes não dá um direcionamento certo, mas aqui a gente vai tentar falar direitinho para vocês. Qual que é a hora de podar a rosa do deserto? É após a floração. A rosa do deserto está aqui muito bonita, florida. Ela vai ficar aqui um mês, mais um mês e pouco florida. Vocês vão notar que a parte de baixo, as flores de baixo vão começar a amarelar. É um procedimento natural de translocação de nutrientes. E a partir daí as flores vão começar a cair. Quando ela cair, quando ela terminar essa floração exuberante aí, é o momento da poda. Então sempre, quando que poda? Sempre depois da floração. Esse é o momento de podar a rosa do deserto. Por exemplo, essa planta aqui que está na minha frente, essa vermelha, após a floração, nós poderíamos podar ela aqui mais ou menos, ó, nessa altura. E esse outro galho também nessa altura. Qual que é a intenção da poda? A gente, por duas coisas, assim, basicamente dois motivos mais importantes. O primeiro é aumentar essa copa, sempre fazer com que essa copa fique maior, tipo aquelas plantas que a gente trouxe para expor, né? Plantas de 8, 10, 12 anos, com a copa gigante. Então, toda vez que você podou, ela vai abrir 2 ou 3 galinhos, e aí a próxima floração vai se dar em mais galhos. E também pelo balanço hormonal da planta. Quando você poda, ela vai ser induzida a essa nova floração. Então, é fundamental. Não dá para pensar em você ter uma rosa do deserto sem fazer esse manejo de poda. A altura, vamos lá, a altura. Muita gente não sabe, é mais lá em cima, é mais embaixo. O formato mais natural é aquele formatozinho cônico, onde você vai fazer uma copa de árvore, igual ela é encontrada na natureza. Essa planta na natureza ela é linda, centenária, e tem esse formato. Então você pode optar por isso. Algumas pessoas também vão optar por deixar um galho mais alto e outros mais baixos, para ela florir naquele formato de escada que eles falam. Também fica muito bonito. Então veja que não há uma regra específica e fechada para isso. Então, do jeito que você entender, e aí com o tempo você vai pegar esse jeito, esse manejo, mas a regra básica é essa. Depois da floração e a ponta dos galhos para a gente ir formando a copa. E aí vai ser sucessivo. Você vai podar esse galinho aqui, ele vai nascer 2, no próximo ano você vai podar de novo, vão sair 4, até que você vai ter uma planta estabilizada e com uma copa muito bonita. E aí a gente vai ter já essa planta bem formada e bem estruturada. Uma outra coisa que é bem bacana na planta, que chama muita atenção e que os cultivadores mais antigos dão muito valor para isso, eu particularmente acho que é o que há mais de bonito na planta, é essa parte de baixo aqui das raízes, que chama o caudex, né? Mais conhecido como caudex. A gente tem muita planta por aí em jardins e tal, que tá lá já há 5, 6, 7 anos, 10 anos, e a gente não está vendo a principal beleza da planta. A principal beleza dessa planta, na minha opinião, é a parte de baixo. Então ela está enterrada, está socada lá no solo, e quando ela está nessa situação, ela fica muito suscetível a fungo, a entrada de doença dentro da estrutura da planta, principalmente quando ela está em local muito encharcado, que empoça água e essas coisas. Então, assim, a gente sugere aí, para ficar bonito, tipo umas plantas que a gente trouxe lá, né, com caudex bem grande, eu não trouxe para cá porque é muito pesado, de uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, está levantando essas plantas. Você tira ela, faz o processo de replante exatamente para expor essas raízes, né? Nós lá trabalhamos raízes, tem plantas muito bem formadas, com uns desenhos muito bonitos. A gente também trabalha isso aqui. Questão de adubação. Eu vou dar um apanhado geral aqui, depois se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai... Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todos os tópicos, mas a adubação. Essa planta, no manejo que a gente faz lá no viveiro, ela flore 3 vezes por ano. Manejo de poda e adubação essencialmente. E como é que é esse adubo? Esse adubo necessita ser muito rico em fósforo e boro.
Ele precisa de todos os nutrientes, obviamente, né? Micro, macro, todos os nutrientes essenciais, mas ela é muito exigente em fósforo e boro. Então, para manter essa floração, tem que ter essa adubação, porque ela consome muita energia. Fósforo é energia, boro é um micronutriente muito importante também para a floração e que vai sustentar essa planta nessa fase que ela gasta muita energia para ter essa floração. Essa é uma fase que a planta precisa estar muito bem, ela precisa vir bem nutrida para quando chegar na época de floração, ela está com a energia suficiente para manter toda essa estrutura aqui e ficar um bom tempo assim. Um outro tópico é irrigação. Que irrigação, no começo, lá atrás, 2000, 2010, 2011, a gente errava muito porque a planta ainda não se tinha muita informação, então a gente fez muito experimento, eu fiz muito experimento lá no viveiro, experimento com adubação, experimento com irrigação, experimento com substrato, porque a gente não sabia, nosso primeiro lote de rosa do deserto foi plantado com terra essencialmente vermelha, aquele substrato pesado, e é completamente diferente do que se faz hoje. Mas naquela época não se tinha muita informação, então a gente começou a trabalhar e aprender muito. A gente errou muito, e, enfim, a gente tem contato com o pessoal do exterior que produz rosa, então a gente conversou muito. Só que lá o ambiente é completamente diferente do daqui, então a gente teve que ir adaptando. E a gente conseguiu bons resultados, tanto em adubação quanto em substrato. A adubação, eu sou engenheiro agrônomo, eu não esqueci de falar no começo, né? E sou mestre em solos e nutrição de plantas. Então, eu trabalhei muito na formulação desse adubo, a gente fez vários testes lá, tudo certinho, assim, com estatística, bem delineado para não ter erro. E aí a gente chegou num adubo que é sucesso, assim, 3 vezes por ano é certo que vai ter floração, a não ser que a planta esteja com outro problema relacionado à sanidade ou alguma coisa assim. Mas, de modo geral, é isso que a gente tem. Então, voltando a falar da irrigação, muita gente confunde, a rosa do deserto não precisa molhar. Precisa, e precisa, nesse clima que a gente tem aqui Castelo, que a gente produz em Castelo, né? Precisa molhar, de repente, até todos os dias, numa pequena quantidade. Você notou que o substrato secou, você pode colocar lá mais um pouco de água. Isso vai variar muito conforme o vaso, conforme o substrato que você está usando, mas é mais ou menos isso. Você vai, igual eu falei, você vai pegando o jeito da planta. É melhor você colocar um pouquinho de água todo dia do que encharcar a planta e aí ela pode ter problema de podridão de raízes. Hoje, pelo menos assim, lá no viveiro, praticamente a gente não tem esse problema mais, mas houve um momento que isso era grande dificuldade no cultivo. Mas depois que a gente ajustou o substrato e aí regulou a irrigação, isso ficou mais fácil. Aí eu vou podar uma rosa aqui. Afinal, o pedido da Zari foi para poda, né? Estou falando de outras coisas aqui de intrometido. Essa planta aqui, ela tem cerca de 12 meses. Ela já daqui uns dias ela vai ter a primeira floração. Ela já está com a indução floral. E aí ela vai florir. E aí aquele processo que eu falei para vocês. Ela floriu, chegou a hora da poda. O que eu recomendo? Dependendo de como estiver a planta, se ela não estiver com as folhas muito bonitas, tirar as folhas, principalmente porque às vezes está cheio de fungo ou de outra doença. Então é um momento que você pode tirar essas folhas. Ó. Vamos imaginar que essa planta já floriu e já caiu a flor. Aí a gente vai tirar aqui. Aí vamos imaginar que ela está com fungo na folha, tem um pouquinho de ácaro e cochonilha e alguma coisa assim. Bom, eu tirei e aí eles estão aqui, longe da planta. E aí a gente pode cortar essa planta, sempre com estilete bem afiado para não amassar a planta. E aí seria mais ou menos isso aqui. Normalmente essa planta aqui vai dar 3 ou 4 brotos. E aí começa aquele processo de formação de copa. Ela vai crescer, no próximo ano vai dar flor de novo, e aí tudo de novo até chegar numa planta estruturada e estabilizada. Bom, é isso. Alguma coisa assim mais específica que vocês me perguntarem, é só me passar aqui. Vamos lá.
Tá perguntando do resíduo da poda, o galho que foi tirado. Pode fazer a muda de estaca? Pode. E aí, com esse galho aqui, você pode fazer outra muda. O grande detalhe é que a conformação dele vai ser um pouquinho diferente da planta. Vai ser um pouco diferente dessa estrutura de planta aqui. Normalmente, essa planta aqui, ela tem aquele aspecto parecido com uma cana, um pé de milho. Ela fica mais reta, mas ela também flore, e aí com o tempo ela vai engrossando as raízes, mas ela não vai ter essa estrutura aqui. Mas ela já está pronta para florir. Você planta ela e daí alguns meses, se ela pegar direitinho, ela já pode começar a florir. Então, lá no viveiro, particularmente, a gente não aproveita. A gente pega e incinera para evitar praga, doença, mas dá para fazer, sem nenhum problema. E fica muito bonito. É um enfeitezinho muito bacana. Esses galhos, só completando, esses galhos muito moles assim, costumam apodrecer. Então, se você for podar uma planta mais velha, com galho mais tenro, mais antigo, aí é mais provável de você conseguir ter sucesso na sua mudinha de galho. Uhum. Mais alguma coisa? Poda, adubação? Claro. Fala que eu repito aqui a sua pergunta. Sim. Aham. Isso. Tá. Isso. Tá. Ele perguntou que é uma planta do deserto e eu falei para que pode ser molhado até todos os dias. Então, num primeiro momento, isso é estranho, né? Realmente, é muito estranho. Aquela planta lá do deserto, ela tem uma característica bem diferente dessa aqui. Talvez ela é do mesmo gênero, da mesma espécie. Tem várias espécies de rosa do deserto. O que acontece? Quando há 15 anos, 10 anos, você só encontrava rosa do deserto na cor rosa. Então, quando você ia numa feira, eu já fiz feira com todas as rosas rosa. Só que aí, depois, eu acho que uns 10 anos, intensificou mais nos últimos 6, talvez, começou a surgir muito isso aqui, muita cor bonita, muita cor diferente. Aí como é que consegue isso? Através de melhoramento genético. Quando você pega uma planta lá no habitat dela e começa a melhorar, selecionar genes para uma determinada característica, você deixa outras para trás. Então, certamente, essa planta que a gente tem aqui hoje, ela não suporta aquela condição de seca extrema, porque é aquela que está lá no habitat normal dela, que é uma planta de 100 anos. Então, ela mudou por causa desse processo de melhoramento. Agora, se você me dizer assim, ó, eu vou para a praia, vou viajar nas minhas férias, vou ficar um mês longe. A hora que você chegar, ela vai estar sem folha, vai estar talvez um pouco murcha, mas ela vai estar viva. Você molha ela e daí a 15 dias ela começa a brotar. É incrível, assim. Eu tenho plantas lá que estão há 6 meses fora da terra, exatamente para a gente testar isso. E é tão incrível que depois da poda eu penduro ela flore fora da terra. Você vê que assim, apesar dela ter sido melhorada e o processo de melhoramento é demorado, ela ainda carrega esses genes de tolerância seca. Obviamente que essas aqui muito menos que aquelas do habitat natural, mas ainda ela carrega isso. A gente quer a planta para alta produtividade de flor. Por isso que a gente aduba muito, molha muito, mas dosado. Não adianta também você todo dia molhar, encharcar a planta e colocar um pratinho aqui para a água não sair, você certamente vai matar a planta. Aí outra pergunta, quando poda não passa nada na cicatriz? Em cima. Quando a gente poda, então, tem muita coisa na internet que manda passar cola, manda passar canela, enfim, uma infinidade de produto químico, um monte de coisa. Bom, o que eu tenho para falar para vocês sobre isso? Essa planta, ela naturalmente, essa seiva dela, ela tem características de eliminar patógenos que tem ali. Obviamente que pode acontecer, muito raramente, de dar um fungo, alguma coisa. Mas é muito raro. Eu não recomendo usar nada. Podou, deixa ela quietinha, que ela vai regenerar e brotar. Uso de canela. Canela realmente tem propriedades antifúngicas. Só que essa canela que a gente encontra principalmente em supermercado, ela vem com açúcar. Então você imagina se você colocar
açúcar ali onde tem um esporo de fungo já colonizado ali, vai ter uma explosão de fungo, eles vão se reproduzir muito mais rápido. Então, às vezes, você quer matar o patógeno e está colocando comida para ele. Tem que ter esse cuidado. Cola não precisa. Então, podou, deixa ela aqui, de preferência num lugar que não pegue água, para ela cicatrizar o mais rápido possível e ok, daqui a pouquinho ela começa a brotar. Vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui. Não pode deixar o prato embaixo do vaso? A água tem que escorrer toda? Não pode deixar o pratinho embaixo do vaso. Pode deixar, por exemplo, você tem essa planta lá e ela está lá no seu lugar que ela fica todos os dias. No dia de domingo você quer colocar ela lá na mesa, no lugar de almoço, aí você coloca um pratinho para não sujar e depois você tira. Qual que é o problema? Quando você coloca o pratinho aqui embaixo, ela veda esses furinhos. E aí depois que aquele pratinho entrou um pouquinho de água, não tem mais fluxo de água ali. E se ela ficou um dia, dois com a água em contato direto com as raízes ali, ela satura, acaba o oxigênio ali, vai dar fungo na raiz. Então assim, não deixa pratinho para a água escorrer toda. Um outro detalhe que é relacionado com isso aí, é que o pessoal deixa muito essa planta no vaso, mas no chão, assim, ó, na terra. Ou em cima da grama, isso também entope muito os canaizinhos de drenagem do vaso. E é muito comum o pessoal ligar meio desesperado por causa desse problema. Aí você levanta o vaso, tá cheio de terra e a água não sai, ela morre. Certamente vai dar podridão e aí vai acontecer isso. Mais alguma? Mais alguma pergunta? Então eu queria muito agradecer aqui ao pessoal da Exposul, esse ano Exposul Raiz. Eu acho que esse ano é o ano mais desafiador para a gente, para todo mundo estar aqui. Eu estou sem máscara, mas estou numa distância boa aqui do meu amigo mais próximo. Então eu queria agradecer muito. A Flora da Prata está situada lá em Castelo, no Vale da Prata. Por isso, Flora da Prata, o Vale da Prata é o lugar mais bonito do Espírito Santo. Quem é de lá e quem é de Castelo é apaixonado por lá, por isso que o nome lá da nossa produção é esse. E quem quiser entrar em contato com a gente para conversar, para comprar, para saber como é que funciona, pode ficar à vontade, a gente está aqui para isso. Para trocar ideia, ensinar e principalmente aprender. Então, agradeço muito o pessoal aqui da Exposul, da organização, pela oportunidade. E um abração, até a próxima. Agora vou lá para o stand para atender o pessoal. Valeu, gente. Obrigado, um abraço.